É isso aí, rapaziada. Agora vai? Agora sim, em Ah, definitivo, né? Como diz o Galvão. Então aí, começando o primeiro Café com Marola. Botar seu cafezinho no copo, na caneca aí, estimulando aí, né? Estimulando aí o cerebelo, aquela coisa toda. É isso aí, rapaziada. Eu sou o Davi. Tô aqui com o... Ivan Luquinhos, sou dono da Mansão N. Rafa in the Nights. Isso aí, porra. E o Rafa é o quê? Vocalista da Sem Dogmas, né? Porque todo mundo tem que ser alguma coisa nesse programa, Rafa. Todo mundo tem que ser... É pra Tua dar as mãe não falava credenciais que também, tinha que né? ser alguém na vida? Falava, né? Eu sou músico, mano. Pois é, pronto. Pois é, já tá valendo pra caramba, né, meu? Eu sou mas trabalha com o quê? Quem nunca ouviu isso aí, né? Meu, várias vezes, na real. Até hoje. Ivanzito já viveu só de música, assim, de tocar, não? Só Algum tocar, período? Eu sobrevivi passando um pouco de fome lá em Balneário Camboriú, né? Ah, sim. De janeiro a abril, mais ou menos, de 2018. Pois é, eu lembro. Foi um período complicado na minha vida, porque eu não podia comprar fumo especial, podia comprar nada. Nenhum tabaquinho orgânico, Nenhum tabaquinho, pra nada. entretenimento. Nada. Não tinha entretenimento. Naquela época era trabalhar e pagar o aluguel. Mas, assim, E tava tirando dinheirinho com música. tava só tocando no barzinho. Aí o pessoal fizeram essa pergunta pra você, mas você trabalha com o quê? É, fazia. Perguntava, não, mas tá procurando emprego? Como se... Tá procurando emprego? Não, eu já tô empregado, né? Tipo, no caso. Mas, enfim. Pois é, um preconceito fudido, né? Mas é. Pois é. O Rafa faz o quê? O que tu faz da vida, Rafa? Não, pois é. Além do... Vocês falaram aí do Sem Dogmas, né? Puta paixão minha. Antes de Tipo, mais nada, além aí, de Grande músico, tu vocal, trabalha? referência. trabalho. Não, é que, pô... Estamos caminhando aí pra alguns anos aí receber uns frutos aí do Sem Dogmas. Mas por enquanto, pô, eu trabalho como contador, né? Muitos anos já, 20 anos. E, pô, puta prestígio aí tá com vocês aí também. Só não derruba a Não, mesa. caramba, aí deu uma tremida aí. Isso aí foi um terremoto ou o que foi isso aí? O Davi tá com a pauta, né? Abalos inclusive. sísmicos. Esse nosso programa é o programa beta, né? Que chama. É beta? É beta, né? Beta in the sei. Nights. Quando é uma... É o piloto. É o piloto, isso É o aí. piloto. Na área da cinematografia. Ah, massa. E a gente tava com a pauta que era o seguinte, a gente começava como? Por Aqui quê? viemos. Por que estamos fazendo um podcast? Primeiro que, cara, eu comecei a consumir podcast tem de uns 3, 4 meses pra cá eu comecei a consumir muito, vários tipos de podcasts diferentes. E, cara, eu comecei a ficar viciado, bicho. Eu comecei a ficar viciado e eu comecei a perceber uma coisa muito bacana, que é o diálogo, né? O diálogo. Uhum. Alguns podcasts que eu tenho acompanhado, você vê, assim, pessoas com vieses completamente diferentes, cultura completamente diferente, elas estão dialogando, né? E de uma questão, às vezes, num cenário de rede social, vamos dizer, essas pessoas estariam se degladiando, um ameaçando outro de morte. No podcast eles estão conversando, estão trocando ideia, estão discordando, porque o cara a cara, ele, né? Não, até porque se posicionar hoje na internet, fazendo um parênteses na tua fala, é bem complicado, né, cara? Inclusive, eu não tenho me posicionado sobre várias coisas, Não, porque parei também. às vezes tu percebe que, velho, eu tô ali falando um negócio, mas parece que tô jogando, sei lá, semente no meio de um monte de pedra, entendeu? Não vai Ninguém brotar quer nada debater. real. Não, Tipo, não vai fazer a diferença, né? E o lance do podcast é legal porque justamente a gente pode ter esse relacionamento com a internet de uma maneira onde a gente se posiciona, só que a gente consegue ter mais espaço, eu acho, para falar, né? E Pra ser entender, compreendido pra também. entender e ser entendido. E ser entendido. Compreendido. Porque Aham. muitas vezes tu fala um negócio e a galera não entende, porque ela não tem a mesma leitura que você da vida, né? Isso é um problema de você falar uma coisa ali na escrita e a pessoa entender outra. Porque a linguagem é uma coisa, cara, ela não é uma ciência exata. O que eu falo não necessariamente é o que... Eu tive uma concepção, eu falei, ou seja, na fala essa concepção já mudou e o que você entendeu já mudou completamente a concepção do que, sabe, E eu inicial, levo- a né, ideia eu- inicial. É um telefone sem fio, a comunicação ela é um telefone sem fio. Então, quanto mais chance a gente tem de ser preciso, da gente conseguir colocar mais profundidade no diálogo, É isso aí, profundidade. Acho que é aí a chave. gente consegue se entender melhor. E, cara, o entendimento é fundamental, assim, e principalmente dentro da discordância. preserva mais a tua imagem também, né? Porque eu acho que, na verdade, a gente tem um prestígio também, né? Então, pô, o
pessoal do Sem Dogmas que acompanha a gente, eu acompanho o Ivan aí também nos trabalhos dele, do Marola também, então às vezes a gente se posicionar, a gente acaba às vezes até segregando o nosso próprio público. E às vezes o podcast ele é importante nisso aí, porque na internet a gente vai lá e coloca nas palavras e às vezes não tá a verdadeira entonação que tu queres dizer, ou até mesmo tu não consegue colocar o que é efetivo. Então por isso, cara, às vezes tu dá um posicionamento, a parada do podcast mesmo vai ser o quê? Vai ser alguém que quer ouvir efetivamente o que tens para falar e tu não vai ter porque a diferença entre a escrita e tu falar é uma coisa muito grande, né? Porque, então, por exemplo, o que tu estás querendo propor, assim, às vezes tu não consegue transmitir, às vezes, na palavra. Às vezes tu vê, assim, às vezes até... eu isso particularmente, eu me sinto meio... Não consigo me posicionar, talvez, de uma maneira até adequada na internet, né? Porque às vezes eu falo uma coisa que, para mim, significa um negócio. E para outra isso tem é uma outra, né? coisa que é importante, inclusive... Uma época, quando eu fazia alguns grupos de discussão sobre política, uma época a gente tinha muito disso. Assim, a gente primeiro organizava o nosso diálogo. Por quê? Porque quando alguém falava, sei lá, vou falar um exemplo, né? Quando alguém falava sobre capitalismo, todo mundo entende a mesma coisa sobre o que é capitalismo ou não? Ou para ti, capitalismo é uma coisa, para ti é outra. E na internet, mano, nas minhas redes sociais mesmo, quem me acompanha muitas vezes não tem esse entendimento. Eu falo sobre uma coisa, sei lá, a violência que aconteceu com aquela menina ali em Blumenau que foi agredida pelo namorado dela e foi morta, na real, né? Não foi agredida, foi morta. Isso aí me deixou muito pra baixo. Então, tipo assim, pô, tu vai falar num negócio desse, às vezes tu fala de uma maneira que vai ter gente que não vai interpretar da maneira que você gostaria de ter sido entendido. Então, o podcast, eu acho que ele vem pra isso. Ele vem pra gente conseguir, a gente aqui, eu te falo de nós três aqui, conseguir expor uma ideia. Como a gente também já trabalhou com cultura, a gente trabalha com cultura, a gente fomenta a cultura, a gente também é influente na nossa rede social e as pessoas querem saber, às vezes, o que a gente pensa sobre determinado assunto. Tá aí uma ótima maneira de a gente começar a fazer o negócio. Essa questão da cultura, acho que principalmente quando eu tive essa ideia de fazer esse podcast, de chamar vocês, foi justamente a questão que conecta a gente, né? A gente tem propósitos e objetivos paixão, bem dentro disso. A gente dedica a nossa vida a isso, a arte, a cultura. O Ivan sempre teve banda, o Rafa tem a banda de autoral dele que faz para quem não conhece aí, Sem Dogmas. @Sem Dogmas no Instagram, acessa lá, curte. Eles trazem uma proposta assim muito muito original, assim, que muito muito ousada. Assim, no ponto de vista de sonoridade, assim, até tem essa originalidade, mas o ponto da originalidade que eu estou falando é mais na questão de vocês fazerem um thrash, né? Seria um thrash, um metal pesado, com um vocal gutural em português, cara. E bem feito, né? Porque Pô, é o mais lisonjeado, né? Vim de ti, né, Marolan? Pô, eu já massa. te falei isso, né? Já te falei isso. Pô, eu sempre falo, né? Lisonjeado, legal, pra caramba, assim, que eu me sinto, pô. E, querendo ou não, Sem Dogmas praticamente é um livro, né? É um livro, assim, que eu sempre sonhei em escrever um livro. E, então, por exemplo, às vezes eu consigo perceber esse conceito. Eu sempre quis escrever um livro. Antes de ser músico, eu queria escrever. Sempre gostei de escrever histórias, sempre gostei de quadrinhos pra caramba, coisas místicas, assim, né? E então foi massa que o Sem Dogmas juntou com uma parada depois de moleque gostar de metal pra caramba, assim, um som mais porrada. Consegui juntar essa parada. E, pô, essa repercussão deu uma certa curiosidade, sim. A galera, às vezes, perguntar sobre determinados posicionamentos meus. E a internet, assim, eu particularmente não gosto de devagar meus pensamentos. Até porque isso segrega mesmo, né? É o telefone sem fio que eu falei aqui. É o telefone sem fio. Você quer falar alguma coisa, você usa as palavras, só que essas palavras já diferem um pouquinho do que você quis falar, e o que a pessoa entendeu já é completamente diferente do que você pensou inicialmente. É um telefone sem fio. A gente converge tão bem que o Davi veio com uma camisa de alienígena e eu também. A gente não combinou, né? A confirmação. Que da hora. Cadê? Mostra aí. Só um parênteses aqui, né? Aqui, ó. Aí, ó. O nome disso aqui eu ganhei de um amigo, inclusive, esses dias aí. Ele ganhei mais ou menos. Ele esqueceu na minha casa. E aí eu falei pra ele. Eu falei pra ele, pô, tua camisa tá aqui, tô usando, tá? Não, beleza, ficou bom em ti. E ficou por isso. Tá aí, inclusive, Tiagão, se tu estiver ouvindo, um abraço, tá? Obrigado, a camisa é linda.
Inclusive, né, ali. gente, quero falar aqui, né, já que é nosso primeiro podcast, é um grande prazer ter vocês aqui. Eu acho que realmente esse lance da nossa conexão, do nosso propósito dentro da arte, dentro da cultura, é uma ligação muito forte que a gente compartilha. E, claro, tem outros amigos nossos, né, que a gente até quando falou de fazer, a gente mencionou o Jota. Tem o Thiago ali, que você falou do Thiago, então eu lembrei dele, que é uma figura, o cara tá trabalhando com audiovisual. Tem aquela... Soares também. Ele tem um lance muito interessante, né, o que é o cover, o cara é o sósia do Martin, do Chris Coldplay. Martin, do Coldplay. E ele canta, assim, o cara se moldou ali, ele sempre cantou, né? Ele se moldou ali vocalmente pra fazer uma coisa bem próxima mesmo. Nossa, é um trabalho espetacular. Então, a gente aqui no nosso Mente conhece muita gente interessante que a gente quer que esteja aqui, né? Já fica aí já no ar. Fica a dica, né? Porque a gente vai chamar e vamos tentar combinar esse encontro. E ainda mais até pela que a questão do podcast mesmo vai ser talvez para juntar esses nossos amigos aí mais próximos, às vezes que tem determinadas coisas que querem falar sobre algum determinado assunto que a gente vai abranger aqui, então, pô... Isso. Vai ser mais um canal de comunicação. Né? E talvez a gente tá abrindo uma porta que isso vai ser talvez a gente tava conversando aí semana passada quando a gente falou em fazer o podcast, né? Que seria a questão que isso vai ser o futuro, né? Hoje a gente vê ali, a gente começou ali com o Orkut, né? O podcast vai salvar o mundo. Porque daí o que acontecer, a informação vai vir mais rápida, né? A informação vem com palavras, ela vem com entonação. Então, por exemplo, assim, ó, eu sou um cara que acho que a mídia social, de uma certa forma ou de outra, ela segrega muitas pessoas. Para quem me conhece aí, até eu vejo pelo Ivan, o próprio Marola também já não é mais um cara que está usando mais tanto também para falar determinadas coisas. Eu sou um cara que praticamente não vai falar. Eu não falo nada. Se quer saber alguma coisa, me liga. E não consegui ninguém. convencer ninguém. Fala comigo, né? Vem na minha casa. Não consegui convencer ninguém. Fiquei... E me afasto de assuntos assim também, porque eu abstenho, assim, vem na minha casa, bota um tabaco orgânico, a gente conversa até amanhã, um café, né, cara? Já era. Conversa até sobre o que você quiser. Mas, mano, a questão é justamente essa. Eu uso a internet pro meu trabalho pessoal, né? De músico, de produtor de evento, agora não mais como produtor de evento, mas assim, de dono de bar. Calma. Então eu tô tentando, né, divulgando o bar. E um dos melhores, hein? Pô, foi sensacional que o Ivan fez aí, Ivanzito. Mansão N, galera. Pra quem não conhece, a gente tá falando aqui diretamente dos estúdios sul do Brasil, Vale do Itajaí, conhecido também como Vale Europeu, cidade de Blumenau. Vezes. Apesar de a gente não ser... Eu sou carioca, galera que me conhece. Ivanzito... É mesmo? Porra. É mesmo. Maneiro, hein? Ivanzito é um paulista que depois veio pra cá. Morou em Minas também. Acho que tá mais pra blumenauense aí, que viveu mais tempo aqui, foi o Rafa mesmo, né, Pois Rafa? Não, eu sou de Blumenau mesmo e... Não, mas eu praticamente também, eu só nasci, né? Mas a minha família toda é de Floripa, mãe. Pô, desde moleque, meu pai eu vim pra cá, então já tô aí nesse calor do inferno aí. A gente não conhece nenhum podcast assim, muito relevante daqui do sul, né? Cara, pelo menos deve ter, né? Vou falar, Mansão N já produziu podcast, inclusive podcast de um pessoal muito querido, que é o Falabi. O podcast que tá lá no Spotify também, dá uma assistida lá, quem quiser escutar. Falabi, Legal. Tem no Spotify, Qual que é tem algum conceito assim específico? O conceito dele é o seguinte, são 3 amigos, né? E eles trocam ideia sobre... o primeiro, que eu lembro bem do assunto, é sobre encontro de pessoas, sobre de como se relacionar na quarentena, como que estava acontecendo aquilo também. Então eles contam algumas histórias, algumas coisas são bem engraçadas. Mas se eu não me engano, tem uma coisa do universo LGBTQ+. Sim, né? é mais para esse lado do universo LGBT. É muito interessante, porque isso legal. É uma coisa que tem que ser conversada. Não no sentido... Né? Essas pessoas, elas têm que falar porque a gente... galera aí que cresceu numa cultura heteronormativa, a gente tem que ouvir essa galera. Com certeza. Porque a gente aprende muito, inclusive o que eles estão clamando hoje em dia, eles não querem ter privilégios sobre a gente, eles querem o mesmo espaço. Agora as coisas estão mudando um pouco, eu vejo um pouco uma grande evolução nesse sentido. As coisas estão mudando bastante, inclusive assim, hoje em dia... Tinha que mudar, né, bicho? E até porque no fim das contas, quem vai pagar as contas no outro dia ali, cara, é tu sozinho na tua cama ali, tu vai acordar no outro dia, então, cara...
que cada um faz aí, O cara. que cada um faz é Meu, responsabilidade de e o cada amor- um, né? Tá ligado? Toma conta da sua vida, É, cara. então O que é o isso aí, outro cara. faz, Cara, como que o outro gosta de sentir prazer, não é problema seu. é bem mais ou menos Não, isso aí, às vezes meu. não é nem como ele gosta ou como ele prefere, cara. Às vezes, Tanto faz. a questão, que é uma coisa que eu tenho ouvido muito e eu assimilei, principalmente essa questão de não falar opção, sim, orientação, porque ninguém escolheu. Tu vai escolher, cara, ser discriminado porque a nossa sociedade verdade, é tu não vai discriminatória querer. pra caramba. Tu vai escolher Existe ter que viver uma esse razão, desafio, né? esse puta desafio? Não vai, bicho. Uhum. Não vai, tu vai querer... O ser humano, ele tem essa tendência a querer se enquadrar no meio social, a querer fazer parte do grupo. E faz parte todo também de uma estratégia também, eu acredito assim que existe um porquê de tudo isso aí, que a gente, infelizmente, a gente é escravo de determinadas... Porque existe já um sistema meio que, cara, que já meio que pré-determinante de que determinadas coisas vão ser assim. A gente vê o seguinte, as coisas só foram ficando um pouco mais brandas, vamos se dizer. Mas a gente pega isso aí que a gente tá Tá conversando aí longe há de 30 ser o anos ideal, aí. né? Tu pegar 30 anos atrás, isso aí que a gente tava conversando, cara, isso aí era um... Então, quer dizer, gente, às vezes eu penso assim que às vezes tem um pouco de pessimismo, assim, às vezes na gente, assim, também. Mas, pô, só o fato da gente estar fazendo esse podcast aqui, tá falando essa parada toda aqui, é tão abertamente, assim, ó, e poder expor isso pro mundo, eu acho que isso já é uma puta evolução, uma boa evolução animal, assim, Por isso né? que eu tô falando que o podcast vai mudar o mundo, porque Pode ele ser, tá é. abrindo pra uma coisa que é E a gente tá falando extremamente sempre de necessária coisas nesse negativas, momento, né? que é o diálogo, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um caminho muito longo ainda. A gente Ah, tá com só no certeza. começo, claro, porra. sabe? Não, a gente tá falando aqui, botando aqui, jogando aqui mais ou menos a ideia do que é o nosso propósito, né? E Isso. que coisas que a gente quer falar, a gente vai abordar essas coisas assim um pouco mais delicadas e polêmicas, né? Vai. Que ninguém tem especialista de porra nenhuma. A gente só vai dar opinião. A gente, é A o gente vai cúrcuro. tirar... A gente não entende nada de porra nenhuma. A gente quer dar a nossa opinião. Entendeu? vai tirar aqui umas opiniões aqui do rabo e vai botar na mesa, entendeu? E, Às vezes a gente vai falar merda, vai vai ter que pedir falar. desculpa no outro programa. Vai. E estamos abertos também, aí os comentários ali, seja no qual rede social você acabar vendo tendo nós, hein? acesso. Esbarrando em nós. Então a gente vai ter ali aberto para os comentários, para que a gente possa ser corrigido em certas ideias que estão fora da nossa expertise, né? Então, é o diálogo, É que, na verdade, a gente Eu vou saber... te falar, cara. Desculpa te cortar ali, Não, Rafa, pô, mas pode a dar, questão é a seguinte, cara. Às vezes a gente, voltando ao assunto do LGBTQ ali, cara, isso é uma parada que eu percebo como eu sou ignorante, tá ligado? Tipo, cada vez que eu escuto alguma história ou alguma informação nova sobre essa parada, sobre esse universo, eu percebo como eu sou machista em muitos aspectos. a gente né? A gente cresceu nesse universo. Inclusive, são coisas que vai além de uma ação, uma atitude, sim, às vezes até de um jeito de se sentir, tá ligado? O que eu quero falar é assim, às vezes eu fiquei sabendo de alguma coisa sobre algum amigo meu que eu julgava ele hétero. Como eu me sinto? Às vezes eu me sinto estranho, eu não gosto. Que mas um amigo hétero mas que você achava que era hétero, de repente ele teve alguma coisa que... Isso, aí, uma relação bissexual. isso. Ou, E aí homossexual. vem uma sensação Paradigma, que não né, deveria vir. Uhum. Que é uma sensação de pô, que merda. Mas por que merda? É um Por paradigma. que vem isso, Foi como entendeu? foram construídas as suas Paradigmas. crenças, né? E eu penso paradigmas. assim, ó, todo mundo que tem a minha exatamente. idade, no mínimo, tem Acabou isso. virando um Eu sou um paradigma. cara de 91, tenho 29 anos, tá ligado? Então, tipo assim, quando eu ia na escola, xingar de viado era uma das piores ofensas que tu podia xingar alguém, tá ligado? O filho da puta era, tipo, bom, cair na porrada na certa, tá ligado? Mas o viado era uma ofensa Eu tenho falado muito sobre corriqueira. isso. meu. Eu tenho Tá falado ligado? muito sobre isso, tipo, da questão chamar de viado, né? Tipo, e realmente, seu viadinho e tal, era uma parada pra ofender. E, tipo, hoje em dia isso não cabe. Isso não cabe. mais, acabou. Aí o cara, o mundo aí o mudou. cara, não, mas isso aí não tem nada a ver, todo mundo falou. Então, cara, todo mundo sempre falou, mas Mas agora não fala mais. tem uma rapaziada ali que, pô, eles têm uma coisa pra falar aqui pra gente que, de repente, isso aqui não é muito certo. A gente tem que reavaliar. A gente não tá na posição, até esse não é o nosso lugar de fala, a gente não tá na posição de julgar, entendeu? Porque os caras lá que sempre sofreram com esse estigma de pejorativo, referente ali à orientação sexual do cara, então ele tem alguma coisa pra falar. Ele que sofreu, a gente não sofreu. Então a gente tem que ouvir o E, cara, pô. atos são mais que palavras também. Às vezes tu falar uma palavra não quer dizer efetivamente que é o ato, é como tu...
Eu acho que isso está muito mais conectado também como tu trata efetivamente quem está do teu lado, né? Às vezes a gente tem esse lance assim de brincadeira, de falar essas palavras, mas, cara, e como é que é quando tem quando acontece? Cara, então isso é uma coisa extremamente... Não deveria... Eu confesso para vocês, assim, eu acho uma coisa assim que já deveria ser uma perda de tempo. A gente está discutindo várias coisas aí, legalização da... A gente sempre fala ali da legalização do cannabis, a gente fala desse lance do... Cara, era pra gente perder assuntos isso aí que não, já deveriam ter sido há muito tempo avançado, A gente fala muitas coisas ali que já deveriam estar, porque a gente tem a gente tá atrasado, mas está evoluindo. Mas a gente tem alguns assuntos que estão ligados. A gente sabe, porque muitas coisas têm muito interesse político, muito interesse de gente para ganhar dinheiro pra caramba. Isso aí a gente Então, teria que pegar um entendimento sociocultural, histórico, para meio que entrar nessa análise do porquê que a gente herda certas ideias, né? E é incrível, né? Porque a gente está vivendo um período mais interessante, né, da nossa história. Como que a tecnologia, em 60 anos, ela evoluiu mais do que, né, em 10 mil, né? Só que, cara, a nossa biologia, né, a nossa mentalidade mesmo, e a própria nossa cultura, a gente herda ainda muitas ideias que são medievais mesmo. Medievais medieval, assim. Eu entendo bem crenças medievais mesmo. Concordo, assim embaixo. Não no sentido pejorativo de, não, mas realmente... Os dogmas, né? A gente tá falando as mesmas coisas. Os dogmas, né? A gente tá falando as mesmas coisas que eram faladas na Idade Média sobre determinadas searas, assim, determinados assuntos. Alguns assuntos, né? É verdade. E, cara, é engraçado que... Esqueci o que eu ia falar. Não, na verdade... Isso vai acontecer muito aqui, eu acho. É que, na verdade, cara, eu acho que, de uma certa forma ou de outra, essa questão aí da gente tá numa evolução e, como a gente tá falando, não podemos descartar essa questão, por que você está fazendo podcast? Essa questão da informação, ela tá muito mais rápida hoje. Então, mais rápidas, né? Verdade, ela tem um prazo de validade muito rápido. Então, tanto o fluxo quanto o impacto. E eu volto a dizer, então a gente tem muita sujeira muitas informações aí que são jogadas aí pra gente aí, de uma certa forma ou de outra, para causar alguma É que eu não sei. Comportamento social, né? Comportamento social, é uma tendência. Existe uma tendência. Em uma época que não se falava de determinadas coisas, então são tendências. Terrorismo falava um clássico. Forças ocultas. Só que hoje em dia já não são tão ocultas assim. Se você parar pra meio que tentar olhar para da onde é que tá vindo isso, você consegue chegar nas fontes. Tem empresas... Tem uma fonte bem concreta, né? Força bem concreta. E o que eu quero dizer é que a palavra terrorismo até em 2099 não se falava. Depois das do 11 Torres de Setembro, Gêmeas, né? Terrorismo terrorista virou a palavra da moda. Uma tendência onde todo mundo... E hoje em dia, cara, eu vi... Esses dias eu tô vendo uma série chamada The Boys lá no Prime, no Amazon Prime. The Boys. Uma série que fala sobre os super-heróis e tal, e como eles são... The Boys tá no hype, né? A galera sabe. Isso. Enfim. A galera já falou, tem que assistir essa... Isso, e até no The Boys, cara, até hoje em dia, obrigado. Hoje em dia, os caras fizeram uma cena lá de acho que é o 4º, 5º capítulo, que daí os caras invadiram um avião. E quem que invadiu o avião? Quem que sequestrou o avião? Os israelenses. Islâmicos. Tá ligado? Islâmicos. O povo os árabes, né? Israelense não, sei lá. A galera ali do Oriente Médio, então, tipo assim, sempre é representada como que a gente vê esse povo terrorista. Sim. Tá ligado? Eles sempre são os terroristas. Isso foi plantado, né? Foi plantado. Melhor eu nem falar sobre o que eu acho sobre isso aí, que vai dar uma ideia plantada. Lógico que a gente quer que tu uma ideia plantada, né? A ideia, a gente eu acho que é uma baita de uma disso. farsa, né? A gente tem muito disso. A gente, na sociedade, esses meios ali que detêm, né, os meios de comunicação, que tem uma série de poderes que estão por trás desses... Né? De dinheiro, né? Poderes, principalmente financeiro, né? E eles jogam essas ideias, cara, ali, ó, na programação, num comercial, uma determinada personalidade que os caras patrocinam para que aquela pessoa coloque pautas que favorecem a essas corporações. Enfim, tipo...
E essas ideias são plantadas, né, na gente. Quando a gente não tem uma autonomia intelectual, né? A Que é o gente que não a tem, gente tá tentando agora. a gente não tem uma base filosófica. A gente, que eu digo assim, a sociedade como geral, a sociedade É que brasileira. tá segregada, né? A gente volta a falar isso aí. Sociedade brasileira, né, mais especificamente, a gente não tem essa coisa de, na nossa formação, a gente não tem uma educação de base decente. A gente não tem vamos dizer assim, um pensamento dentro da educação que foque no autoconhecimento, né? Que estimule o autoconhecimento. Né? O autoconhecimento com pensamento reflexivo, filosófico. Hoje em dia você vê como é que é tratada a filosofia. Não, quer fazer filosofia, você paga a sua faculdade porque... Vocês sabem o que eu tô falando. Porque filosofia é coisa de vagabundo. Coisa de isso aí, vagabundo. Então, E reformular algumas coisas. Da onde saiu toda a sabedoria do mundo ocidental, se você quiser estudar isso, é vagabundagem, né? Então, a gente não tem essa autonomia intelectual para que quando essas ideias são plantadas na nossa cabeça, a gente consiga questionar e falar assim, não, peraí, fazer ali o cálculo... Não, peraí, baseado nisso aqui, isso aí que o cara tá falando não tem muito sentido. Bobagem. Então, a gente, a nossa sociedade, o povão, a gente também, né? Não vamos ser prepotentes, a gente também, em vários níveis, a gente, claro que a gente está nesse caminho de autoconhecimento, se aprimorar, mas a gente ainda tem várias vulnerabilidades. Então, a galera é muito suscetível a essa sugestão, né? É o chamado, desculpa monopolizar aqui, mas chamado ovo de cuco. Sabe tá ligado na dinâmica do cuco? Não tô ligado. O cuco é um bicho filho da puta, né? Então, o que acontece no cuco? O cuco, ele vai lá, cara, ele bota o ovo no ninho de outro passarinho. E aquela fêmea da outra espécie vai lá e choca o ovo do cuco. Entendeu? E nasce o cuco lá, às vezes o cuco é maior do que o passarinho que chocou. E é meu filho. Aí ele vai, alimenta o passarinho ali, tá ligado? E, se tá aqui na minha ninhada é meu filho. E o cuco lá reproduziu a espécie dele e saiu fora, não teve que assumir maternidade, paternidade, nem porra nenhuma. Aí o que acontece? Essas sugestões, vem a galera, bota um ovo de cuco, uma ideia que não é nossa, bota uma ideia na cabeça da galera, joga aquela ideia ali e o cara vai pensando, será? E outras coisas ali no cotidiano vão corroborando para a confirmação daquela ideia. Daqui a pouco o cara acha que aquela ideia ali é dela. Claro, entendeu? Que ele teve essa ideia. Ele começa todas as informações que ele busca não são para ver se vai refutar aquela ideia, mas para confirmar aquela ideia. E ele jura que é dele, cara. Ele jura que ele é informado, ele jura que ele sabe qual que é a verdade. Deve ser. E a gente, no fim das contas... E, cara, eu confesso... os amigos que são mais próximos de mim sabem que eu sou um cara que nunca fomento o lance da... Vou falar agora, não gosto muito de falar do... Gosto da galera mesmo falando mais do lance do Sem Dogmas. Tudo isso aí que tu falou, a gente tem uma música chamada Genética que fala desse problema que a gente tem. Fica à vontade pra falar. Não, desse problema que a gente tem. Totalmente free. Do problema que a gente tem antes de a gente nascer, a gente já está induzido com todos esses caras dentro da nossa genética. Tudo isso que tu resumiu agora, tá entendendo? A outra questão que tu falou também, a gente acha que é dele. Não, cara, acho que eu sou um partidário gigante, assim, que nada se cria, tudo se copia. Né? A gente acha que a gente sempre parte de um princípio, a gente cria alguma coisa e tal, mas... A gente é muito influenciado pelo meio. A gente criar algo pra gente que... A gente fala mais assim, quem não tá muito conectado com música ou não, que tá curtindo a gente, ou quem gosta de música, a gente tá meio que fazendo essa referência assim, tipo, não adianta a gente... Na arte em si, se a gente não tiver alguma referência de alguém que fez alguma coisa, o que vai te inspirar? Tá entendendo? O que a gente não entende, a gente não consegue fazer, né? Então, por exemplo, essa inspiração assim que a gente tem na vida, assim, ela é muito importante porque a gente, às vezes, que nem o Marola falou, que a gente acha que a gente criou, a gente é dono daquele pensamento, a gente é dono daquele... Infelizmente, não. A gente só tá tentando achar o nosso caminho no meio de tudo isso que já existe, tá entendendo? Tentando se organizar, caos, né? Se achar no meio do caos, né? E é legal, e nem eu te falei, eu achei muito interessante, porque, resumiu mais ou menos o que eu quis passar naquela ideia, que cara,
no fim das contas, a gente perde um pouco, a gente achando que a gente sabe de tudo, no fim das contas a gente não sabe de nada e Essa a humildade, né? É o som da Sem Dogmas, ele fala sobre isso? E por isso, eu acho que a gente já vem com essa maldição, né? Tipo, independentemente de não, a gente já tem uma criação já de outras culturas e tudo. Com certeza, cara. E uma coisa que eu falei... Esses dias eu tava conversando com a Bruna sobre esse negócio de genética, e eu acho que tem muita coisa que a gente carrega no nosso DNA, sim, dos nossos antepassados. Tá Com ligado? certeza. Não, tá Por exemplo, intrínseco, né? a gente tava tendo uma conversa sobre o meu pai, que meu pai ele morreu já quando eu era bem criança e tal. E aí eu tava conversando sobre algumas atitudes que chegaram até mim, sobre histórias que chegaram até mim sobre ele e tal. E eu falava, pô, olha só, às vezes tem coisas que eu penso que talvez eu agiria até, não igual, mas assim, parecido, sabe? E eu penso, pô, mas de onde que vem isso, tá ligado? De onde que vem esse meu jeito de ser? Talvez... fruta não cai tão longe do pé. Exatamente. Então, se eu carrego isso do DNA dele, também tenho coisas da minha mãe, também coisas do meu avô, do meu bisavô, tataravô, e assim vai por diante. Desde os primórdios eu carrego as informações do meu DNA. E isso reflete eu sou um partidário gigante disso meus então, comportamentos também. E por isso que eu digo, vocês falaram, por isso o lance é infinito. Isso é infinito, isso aí é... infinito, é um bagulho que vem desde... E daí já vem de outro assunto também, mas, talvez eu seja, sei lá, descendente de Caim, tá ligado? Ou de Abel, sei lá. Né? De Abraão. Que daí vem o Abraão antes, né? De 50% a 60% da nossa personalidade, de quem a gente é carga genética. E diz que o restante é a influência do meio, né? As circunstâncias. Mas é muito forte mesmo. Essa genética. Para resumir, assim, um ponto de vista que eu tenho, assim, eu sempre falo pra galera aí, pro pessoal que tá mais próximo, assim, quando eu pergunto sobre alguma coisa nesse sentido, eu sou a favor. Cara, acho que tem um livro do Lovecraft, se eu não me engano. Eu não sou muito... Tem gente que é aficionada por ele, posso referenciar vários amigos aqui. Não sou muito estudioso dele, mas, cara, que fala sobre a questão da sopa, né? Que a gente é uma massa cósmica, né? Ele faz uma história, um conto de terror, né? Que fala que a gente é uma massa que existe quando a gente morre, a gente vai para essa sopa. Esse caldeirão, e aí fica esse caldeirão é mexido, e dentro desse caldeirão tem desde Jesus Cristo, o cara mais sensacional da história, que eu não sei se Jesus existiu ou não, então vou falar uma referência de Jesus Cristo que é sensacional, não sei. A ideologia dele é animal. Mas eu não sei se ele existe. A imagem, porra, o que a gente já fomentou da mensagem é sensacional. Então, dentro desse caldeirão, a gente tem desde a pessoa mais... E quem somos nós também para dizer quem somos as pessoas mais ruins, né? Eu também ia dizer, cara... Quem são os piores e quem são os melhores? Cara, a gente não sabe, né? Todo mundo passeia pelo espectro. Então, quer dizer, a gente tá dentro daquela mal, sopa, e aí eu acredito que a gente é um reflexo de tudo que tá ali. Então, a gente manifesta o que a gente quiser através... E é que assim, eu penso, né? Talvez a gente seja um rádio, né? A gente tá uma hora conectado uma coisa, uma hora outra, não sei o quê. Então a gente vai pela vibração de acordo com o que vai movendo a gente, que tá mais próximo ao amigo. A gente tem essa antena aí, né? Sim, essa emite e recebe. O ambiente. Então a energia, uma rádio. O que eu queria falar, voltando ao ponto até mais inicial ali da nossa conversa, quando a gente fala de massa de manobra ou de alguma coisa que a gente usa para criar uma tendência de comportamento na sociedade, em determinado lugar, região, país, sei lá, ou até no mundo inteiro, né, cara? Tem um cara que ele falava, eu não lembro bem o nome, então por isso eu não vou falar o nome, porque eu não lembro qual que é o nome exato, mas é um filósofo, e ele falava o seguinte, que a gente deveria ter noções de algumas coisas para a gente conseguir viver no mundo de uma maneira coerente, tá ligado? Que é matemática, física, química, filosofia, sociologia e história. Não são coisas que a gente vai aprender de uma maneira assim, aqui ó, por cima, como é ensinado pra gente nas escolas e tal, né? Eu mesmo não tive quase nenhum conhecimento de física e de química na escola, porque meu professor era alcoólatra e ele não vinha dar aula. E ele não podia ser demitido pelo Estado, tá ligado? Então, tipo, eu não tinha aula, né? Tanto é que chegou no final, vou revelar um fato que, ó, denúncia, tá? Denúncia. Momento denúncia. Chegou o absurdo, cara, do professor chegar e dizer assim pra gente, ó, vocês fazem uma fila por nome, que aí vocês vêm... Não, eu vou chamar na ordem da chamada, vai vindo aqui na minha mesa e diz a nota que vocês precisam pra passar no bimestre. Caralho. É isso aí, cara. Esse é o ensino público estadual de Blumenau. Eu vou contar uma história pior. Vou contar uma história pior. Só pra mim concluir meu raciocínio,
A gente não pode aprender. Pra gente viver de uma maneira adequada e a gente julgar as coisas de uma maneira adequada, a gente ter discernimento, tá ligado? Pra gente entender o que é bom ou ruim, mano, a gente precisa saber disso. Como é que a gente vai julgar um político ou uma atitude social que alguém tem se a gente não faz ideia de correntes filosóficas? Não tem Se a discernimento, gente não tem base dessas coisas, entendeu? Então, tipo, tem gente que fala sobre várias coisas, mas nunca leu um livro. Nunca chegou assim e falou. E aí, às vezes, a galera fala, mas eu não preciso ler livro. Não, você precisa sim, cara. Você precisa se informar. O conhecimento empírico, ele vai até certo ponto. Né? Você precisa estudar, limitado, você precisa claro que existe dialogar com outras conhecimento pessoas. Empírico. Sim, existe o conhecimento empírico. Ele é muito importante. Mas tem certas coisas que não tem como você entrar numa área filosófica sem você ter um mínimo de referência. Sim. E isso entra num pensamento que eu tenho sobre sociedade, né? Porque para mim tá tudo errado. Tudo que a gente vive, da forma como a gente vive, essa relação de social, de Ivanzinho dinheiro, anarquista. De comercial, onde tá tudo errado, né, cara? Porque assim, ó, vamos ser sinceros, né? O dinheiro, ele atrasa a nossa vida em muitos anos. Em milhões de... Tipo, se não eu o dinheiro em si, mas a forma que ele é colocado... Isso. O recurso, né? A falta do recurso. Porque, na verdade, o meu problema... A forma que o dinheiro é tratado na meu sociedade. problema não é faltar dinheiro, é eu não ter acesso. É eu não ter acesso a uma comida de qualidade, é eu não ter acesso a um equipamento, de repente, melhor para mim gravar o som da minha banda, ou para aprender uma coisa que eu deveria saber para ficar melhor e eu não sei, tá ligado? Por quê? Porque é tudo muito caro. E aí, porra... Fica estagnado, né? Enfim, entendeu? Então, meritocracia, você não se esforçou o suficiente. Claro que não. Imagina, eu sou preguiçoso. É a maior falácia que tem na sociedade. Não, só lembrar aí, cara, você falou um professor que deu a nota. Tem uma história pior, cara. Tinha um professor que dava aula num curso lá de informática e o cara realmente estava cagando e ele já devia estar para ser demitido. Sabe o que ele fez, cara, na prova final? Ele falou, 70... Na época, o ano era 2000, tá, gente? R$70 e você tem a nota que você precisar. No Rio de Janeiro, o pessoal é mais esperto, o pessoal monetiza, né? 70 pila, mas na época de 2000, 70 pila, cara. Era uma grana, né, vê quanto é que inflacionou. Não passa nesse... Tu tava com 15 anos, que era a minha idade, não passa pra ver se tua mãe não te batia. Como é que é essa... Deus, tu não passou. De medo da minha mãe, cara. Tá louco? Cara, aquele ali foi o primeiro ano que eu repeti, assim. Era um período... eu não tinha os R$70. Não tinha. E outra coisa também, é porque era um curso técnico, cara, de informática. E eu sempre levei assim, no final do ano eu estudo, no final do ano eu vou dar aquela corridinha ali, eu acabo aprendendo e passo. Maluco, mas era uma matéria de programação, assim, não tinha como tu aprender em uma semana. Lógica de programação, né, que tu tem que ficar aprendendo. Ixi, eu estudei isso aí, eu sou formado na área, graças a Deus não atuo mais. Pois é, eu queria fazer um adendo ali do lance. Você tá falando, graças a Deus sou formado, não, graças a Deus não. Também, cara, pior coisa, né, meu, que também... Então é o seguinte, fazer um adendo ali, a questão, cara, eu assino embaixo mesmo essa questão principalmente da educação, né, educação, pô... De uma certa forma ou de outra, talvez ela não é passada. Só que eu acho o seguinte, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Não um pouco diferente, eu tenho um ponto de vista que eu acho que a gente devia ver o seguinte. Por exemplo, eu não lembro nada de química, tá entendendo? Mas é uma coisa primordial pra gente saber. Então eu acho o seguinte, eu acho que talvez a fase onde apresentaram, por exemplo, a gente já pega ali na... Eu lembro quando era moleque ali, chegava na quinta série, já tinha química. Eu acho que nem era necessário. Não, no primeiro ano. No primeiro ano, na oitava? No primeiro ano. Eu tive o primeiro contato na oitava série. Na oitava série, é verdade. Na oitava série, ou no primeiro ano, segundo grau. Da oitava pro primeiro ano. Isso aí. Introduz na oitava, pelo menos. Eu acho que essas matérias, pra mim, na minha opinião... A gente é velho, né, Rafa? A gente fez segundo grau, né? Segundo grau, cara. Então, cara, essa matéria... Eu também, pô. Era pra ser antes, de uma forma bem mastigada, bem diferente. E no segundo grau, sabe que em vez de ter química e física, eu, na minha opinião, era pra ter direito, o que a galera hoje faz faculdade para fazer, tipo, ter o direito básico. Questão de tu ver o teu... Porque hoje, infelizmente, a gente... Tu saber, né? Infelizmente, pelo menos nas últimas séries do ensino médio, vai ser Código Civil, 3 semestres de Código Civil, administração financeira, isso é uma coisa assim também que é importantíssimo, que eu acho que não acaba acontecendo pra gente também, mas uma administração financeira. Por incrível que pareça, eu tive matemática financeira, mas era uma matemática normal. Eu acho que os nossos estudos deviam ser... Cara, a questão de filosofia, ela devia ser uma coisa muito mais amadurecida. Já tá melhor do que 99%. E, cara, depois, em determinado momento, o cara vai escolher.
Porque, assim, pô, eu lembro assim, pô, eu não lembro nada mais de física e de química, assim, não... Porque a metodologia também não é era uma muito metodologia péssima também, aplicada. né, meu? Então é pra eu não gente lembro. fazer a prova e passar. Não Então, é é. pra você aprender. Metodologia tá muito ultrapassada. E aí eu acho que também a gente, Com como certeza. moleque também, quando tem 15, 16 anos, aí 14 anos, a gente tá muito mais conectado em jogar bola e jogar videogame. É jovem, né, bicho? Meu. Então, pô, eu acho que talvez algumas determinadas coisas deveriam ter sido passadas de formas diferentes. Eu acho que tá um pouco errado essa escala e a forma como ela é passada chegando no segundo grau, tu pega química e física. Se tu se especializar, É tu muito vai gostar. engraçado, porque tu passa de uma aula, eu pelo menos, na oitava série, ciências, até ali eu ciências, era ciências. Ciências era tudo, era biologia, física e química, numa matéria E depois só. estudos sociais, E de que era repente- geografia e história, né? E, Estudos isso sociais. no- e de repente primeiro- quando você é moleque, passa né? pro primeiro ano e tu tem biologia, física e química. Meu, foda. Mano, é foda, tá ligado? eu É lembro, difícil. cara, moleque. Primeiro Tô que, tipo voltando à minha assim, fase, eu voltando uns lembro 20 anos bem aí. que, cara, velho, e filosofia, tu já pega filosofia também, e antes tu não recebeu uma noção básica disso antes. Eu lembro pra mim, filosofia foi ali onde, no primeiro ano que foi Eu no nunca tive o tive aula contato. de filosofia na escola. Ali pra mim foi o primeiro Tive ano aula que eu de pensei assim, religião. ó, porra, Tive aula de eu não religião, entendo né? nada. Eu li o livro e Sim, eu não banheiro, entendia nada. Você sabe o que é ter ler as frases e parecia Com que licença. nada fazia sentido, tá ligado? E aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer aqui? Primeiro bimestre lá, que era Que bimestre filosofia, de isso? filosofia. Tirei 2, não sabia nada, não conseguia entender as coisas, porque não tinha tido uma base, né? E aquilo ali me inculcou de um jeito que eu falei, não, agora eu preciso aprender isso aqui, tá ligado? Aí, enfim, fui atrás, consegui aprender e tal. No final deu certo, mas o resto das outras coisas, tipo física, química, mano, meus professores simplesmente não vinham da aula, tá ligado? Então como é que tu vai ter noção Estudou em das escola coisas, estadual, tá ligado? né? Estadual. É. Então, tipo, Aí, cara, ensino público é isso aí. mas assim, pausa aqui para o banheiro. Tu vai no banheiro fazer o quê? Vai lavar a mão, né? Enfim, então, cara, como a gente vinha falando ali, o bagulho é você aprender algumas coisas básicas para você ter noção de como que você vai se portar socialmente, tá ligado? Como que você vai conviver com as outras pessoas, tá ligado? Quais são, né, as tuas atitudes. Você vai lidar com o mundo ao teu redor, né? E como que tu vai julgar os outros também, tá ligado? Então, tipo, falta muito pra nossa sociedade evoluir, vai demorar muito enquanto o dinheiro for um negócio vigente na nossa vida, essa maneira, essa relação comercial, né? Eu acho que a gente tem que Predatória, ultrapassar... é uma relação predatória. Porque eu mesmo. acho que a gente já entendeu que todo mundo é um só e não existe Brasil, Alemanha, sei lá, não existe planeta culturalmente Terra e ser humano, importante né? a gente, né? Uhum. A Assim, gente tá agarrado, entendo eu essa- sinto até agora, parando pra pensar, cara, eu sinto como se a gente tivesse agarrado, sabe quando a gente tá com apego numa coisa que faz mal pra gente, mas a gente não quer desapegar? Sim, Porque a gente tem medo sim, do que sim. pode acontecer depois. A porque gente é totalmente pautado por esse, totalmente regido por Isso, esse... e a gente tá meio que numa situação, pra mim, parece histórica, dessa maneira. A gente tá agarrado na velha forma de viver, mas o futuro, ele é inevitável, tá ligado? E essa transição, cara, a eu não gente- sei quanto tempo vai demorar, mas tá na hora de a gente perceber que o dinheiro, toda essa forma comercial, e as divisões de país, não, porque eu tenho que ser patriota, o patriotismo é uma coisa burra. O patriotismo é uma legal, coisa você que- gostar da tua... Isso que Não, eu tô querendo falar. Você mas o gostar da tua patriotismo, cultura ele não é isso. e tudo mais. É. Mas Porque não assim, é ó, nacionalismo. Patriotismo é diferente de nacionalismo. Você amar o teu país, você amar a tua terra, Você amar o lugar, Né? a região que você vive, amar né? a tua cultura. Mas de né? uma Agora maneira você assim, querer dizer que a sua cultura, que o seu, onde você vive é melhor, as pessoas que vivem lá são melhores, são super... Isso que é o nacionalismo, né? Isso é que é o perigoso. Né? e a galera tem essas noções onde, beleza, esse lá, não, mas esse cara aqui é de fora, ele não existe fora. Primeiro que não existe fora, tá tudo dentro. Tudo dentro do planeta Terra. É porque a gente tem que entender, cara, que existe vida fora da Terra, a gente não tá aqui sozinho, então a gente precisa olhar pra frente, pro futuro, porque senão a gente vai ficar preso no tempo, né? Sim. E Isso são vários fatores que corroboram para isso, né? Primeiro, assim, que a gente, até por uma questão de sobrevivência, né? Nosso instinto primordial é a gente não mudar o mínimo possível. Se a gente está sobrevivendo bem do jeito que tá, tipo, a gente vamos deixar assim, não mexe. não mexe. Não mexe.
Entendeu? Então a gente tem... Ninguém solta a mão de ninguém. Primeiro isso. Primeiro uma coisa, né, primordial ali, inato ali, de todo ser humano. A gente tem essa tendência a querer se apegar ao tradicionalismo por uma questão de sobrevivência. Nossos ancestrais sobreviveram por causa disso. Uhum. Né? Uhum. E tem a outra questão de que quem tem dinheiro, quem tem poder, não vai abrir mão, bicho. Não vai abrir mão. É muito romantismo a gente achar que esses caras que herdaram o poder e que acham que pelo fato de ter herdado eles têm são iluminados, eles têm algum poder, têm alguma coisa a mais, porque realmente é o que acaba acontecendo. Sim, então, as famílias, né, tem a tradição, eu sou um descendente de não sei o quê, meu pai é o Rockefeller, motherfucker. Eu sou o fulano de tal, de ciclano da não sei aonde. Então, porra, eu acho que tá falando com quem? Tá ligado? Eu tenho essa linhagem porque eu fui escolhido pelo universo pra comandar vocês, porque eu tenho... Minha mão foi escolhida. Grandes merda. Grandes merda, né, meu? Se eu nasci numa família trilionária é porque eu mereci. Exato, exatamente. Cara, se eu tenho uma carreira de sucesso é porque que o meu pai, se eu sou CEO da empresa do meu pai é porque eu E a gente, mereci. como artista, a gente sabe que a gente só não vive da arte porque a gente sabe que a arte é profissão de playboy. E ninguém pode dizer o contrário, porque é verdade, cara. Envolve muito Artista dinheiro. plástico. Eu fiz a faculdade de música ali na FUB, muitas vertentes da tudo arte, boy, sim. mano. Tudo Muitas playboy, vertentes, a maioria. Não, eu digo playboy não é no sentido de ser rico pra caralho, que com iate, os caralho. Eu digo boy pra mim, mano, não é o cara que tem iate. Esse é muito boy, ou super boy, né? Sei lá. Mas boy pra mim é o cara que tem a condição de o pai pagar o estudo, o bagulho, morar com os pais, não ter que pagar nada em casa, tá ligado? E viver assim e tá tudo certo. E ainda conseguir ter dinheirinho pra sair dar um rolê com os amigos. Mano, só isso, só o fato disso. Eu não quero entrar também talvez aí vai até ser cortado aí do vídeo. Ó. Mas, cara, essa questão também de fazer uma faculdade de música, ou a parada toda assim, a galera vai lá, talvez pra tirar uma onda, porque eu vejo nós três aqui que tem eu falo muito por mim também, eu vejo pelo Ivan e do Marola, que eu já acompanho já há um tempão o trabalho de vocês, a gente tem uma coisa quente, né? Que é o que grande abraço pro meu amigão Choco, né? A gente sempre conversa, meu Choco Batera. meu amigão In The Nights. Então a gente sempre fala que a música, querendo ou não, às vezes tu ter uma aula, a música ela já tá muito intrínseca no cara, assim, né? A gente tá até mudando um pouco do assunto aqui. Que eu acho que hoje é um momento da gente falar um pouco de tudo que a gente às vezes não tá entalado na gente aqui, que a gente não consegue falar na mídia. E a música, querendo ou não, a gente vê muito essa questão de tem que ser técnico, tem que ser isso, ou tem que ser aquilo. Só que, pô, o que preza mesmo é o coração, é a catarse ali no momento, né? O que tu vai jogar pra fora ali. A técnica, ela te dá ferramenta pra você importante. expressar melhor, pra você expressar melhor essa catarse. Mas não vai ser uma música também, não vai ser uma faculdade de uma música. Mas não que seja condicionado a uma música ser boa, ela tocar outra pessoa, que tem que ter uma... Até porque a gente tem exemplo de vários cantores sabe? super famosos que, tecnicamente, como vocalista eu digo, né? Do que eu sei mais falar, não tão assim, tipo, não são uma joia da música, entendeu? Mas, assim, os caras são visceral, os caras são verdadeiros, tem a expressão. Né? Tem uma expressão é importante. e calha de ter uma condição, enfim, de tudo ter acontecido do jeito que os caras conseguiram atingir o objetivo deles. Essa questão, ela é muito complexa. Já dá um outro podcast, né? Envolve muitas variáveis mesmo, né? De como... eu tenho vários exemplos de artistas que eram realmente pobres, do gueto, e conseguiram vencer na vida. Mas existe assim, desde o cara que era o playboy também conseguiu ser um puta de um artista. Não porque o cara é playboy que o cara é um artista ruim. Não é isso. Não é isso que eu tô falando. Eu só tô falando que, cara, a maioria que tá certo tem condição, né? Tem que ter grana, né, cara, pra você prosperar nesse meio artístico. Né? A banda, a gente tem que ter o... Tá na correria aí, tá no negócio de buscar o espaço aí pra... Porque, querendo ou não, patrocínio, isso é importante, né? Com certeza. O patrocínio, de uma certa forma ou de outra, ele é mais... É o que faz virar, né? É o que acontece, porque assim, a não ser que tu tenha dinheiro, tu pegue, sei lá, emprestado no banco, tu tem algum familiar que banque para ti os custos de tu gravar um
um som num estúdio foda, a gente sabe, né? A gente tá querendo gravar uma música num estúdio e a gente tá sofrendo porque é R$1.800. Cara, 1.800, não tô falando de dinheiro alto. R$1.800, o que é R$1.800, cara? Não é muito dinheiro. De uma certa forma ou de Mas outra. pra gente entende? Então, Estamos tipo, indo na correria pra gravar música, então a gente sabe. Estamos dando um exemplo de 1.800, mas, pô, é o que a gente tem que saber é o seguinte, o cara já desabafando, porque pra gente é um desafio do caralho, tirando leite de pedra aqui, porra. Pra entendeu? gravar as paradas. Os filha da puta. Mas mano, é verdade. Em algum que momento, a galera a gente em algum aqui momento tem que ter essa injeção de grana falando especificamente da música, né? Tem aqueles caras que, cara, eles conseguem gravitacionar um movimento tão grande de internet, disso. Muitos desses. Hoje tem sido exigido dos artistas cara, você tem que fazer vídeo todo dia, você tem que postar stories, compor música, produzir, lançar música no Spotify por mês, entendeu? Tipo, é um fluxo de trabalho, cara. Como é que você vai fazer pra tu produzir uma música legal, uma música por mês? É o quê? R$1.800 no mínimo. No mínimo. Entendeu? E tempo, né? E tempo. Aí o cara, porra, vamos dizer, a última música que eu produzi, eu tive que gravar tudo sozinho, fiz o clipe sozinho, editei o clipe sozinho. Pô, bicho, dois meses trabalhando, cara. Mas uma composição que já estava composta há quanto tempo? Fora uma composição que já, sei lá, então. uns 4, 5 Por anos. sinal, assistam ali, Marola faz um blend aí, The Nights, como é que é? Marola. @Marola Blend. Marola Blend. Como é que é? Faz aí o arroba aí pra nós. @Marola Blend, é isso aí. Marola Blend in the Nights. Vamos lá, vamos prestigiar. O clipe ficou posso falar palavrão Foi gravado... ficou in the Nights pra caramba. Pode sim, já falei baixo. Pode falar palavrão. Vai estar explicit Foi lá, gravado nesse iPhone aqui que tá me gravando aqui. Foi gravado no iPhone. Mas ele tem 3 câmeras, eu tô vendo aqui, né? Puta. Agora deixa eu fazer uma coisa. Não vou fazer propaganda. Davizeira, deixa eu agora, como âncora aí, como eu já te falei pra ti, cara, pô, lisonjeado pra caramba aí, tá participando desse... Quem falou? Não, eu tô te falando agora. Lisonjeado pra caralho aí, pra tá participando dessa parada aí. Me conta pra nós aí, cara. Falando de música aí, o caramba, quais são as próximas paradas aí que tu tens ideias? A gente tá vendo aí que tá fazendo um monte de colaboração aí com um monte de galera verdade, massa tá aí. Saiu, né? Fala um Bem pouco maneiro. dos teus trampos aí, Saiu. cara. E fala um pouco como é que tá vivendo aí nessa questão aí da pandemia. Pô, legal. Como é que tá você vivendo essa perguntar parada isso. aí. Legal. E a gente quer saber também desses teus collabs aí com um monte de gente foda. Sim. Inclusive o Chocão participou contigo. Fala um pouco aí dessas collabs aí, dessas tuas paradas tuas aí, porra. Então, antes de falar dessas collabs, né, tem sido muito foda, assim, tem sido uma alternativa na pandemia, desse ímpeto que a gente tem de estar fazendo um som, né, cara, de estar tendo essa expressão artística, por mais que não seja Uma união de vários músicos bons no contexto aí, de fudidos, palco, né? que a gente tem esse vício, a gente tem essa coisa que alimenta a gente, essa É, bom pra energia do caralho, palco. Essa saudade. Só que, cara, o lance de você tá fazendo som com músicos e quando tu vê aquele resultado ali, às vezes dá um trabalho, né? Você tem que fazer vários processos ali de gravação, gravar vídeo, gravar áudio e etc. E manda pra lá e faz upload, faz download. Enfim, E mix, vai, até acertar a volta, mix, tá bom, e a não master, tá bom, né, meu? Pois aumenta é. isso, abaixa aquilo. Daí 4 pessoas, 5 pessoas falando se a mix tá boa ou não tá. Isso, aí quando tu vê o lance pronto, tu fala, caraca, muito, muito legal. Aí isso aí, pô, te dá um gás pra você continuar fazendo, né? E, pô, cara, sou muito grato ali nessa trajetória que eu tenho da música ali, tanto no Rio de Janeiro quanto depois que eu vim aqui pra Santa Catarina, de estar em contato com grandes músicos, assim, realmente pessoas excepcionais na área, né? Tanto eu conheço galera de vários estilos, né? Tanto galera do rock, galera do... até meio gospel também, que tem muito músico fudido. Muito músico bom, né? Inclusive essa galera aí que eu fiz o cover do Audioslave e o cover de uma música que vai sair agora, do Chico Buarque, uma versão da Partido do Alto. Te mostrei, né, o áudio, ficou do caralho. E é uma galera que tocava pelo menos o meu irmão na guitarra, né, e o baixista lá, eles tocam no meio gospel, né? São puta música e são profissionais, assim, eles vivem disso. Pô, que eu percebi assim que tá bem diversificado, né? Audioslave, essas paradas todas aí. Aí tem um MPB, legal, né? Tem o Chico Buarque, agora saiu outro com uma galera de gente, né? Com aquela música do Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Também com a galera lá do Rio e o Robson, né? Puta batera, né, Pontezeira, cara? Pontezeira, Pontezeira, Pissorizo.
Toca muito. Sensacional, pode ser. É verdade. Enfim, tá sendo muito legal, cara. Isso aí tá sendo uma coisa que tá conseguindo amenizar essa abstinência de energia de palco que a gente tem, né? E, cara, muito difícil, tá? Pra gente músico, que eu que tava ali, porra, mais da metade da minha renda vinha de toque mesmo, de estar tocando, de estar fazendo shows e tal, tirando minha grana. E acabou completamente, tanto a questão financeira quanto a questão de você não estar fazendo o que você ama. Não é foda, né? Então, cara, foi um período difícil. Pra mim também, te confesso, cara, é um pouco diferente, assim, né? Mais como a gente tava levando mais como uma catarse, meio que pra conseguir gravar uns clipes, conseguir tirar uma rolê grana pra autoral, pagar. né? Que é Aquele rolê, outro não... Cada um tinha o seu rolê, mas, pô, eu senti uma tristeza muito grande aí de 2020, aí o Ivan sabe disso, a gente tinha, porra, vários shows aí com grande importância aí, a gente ia abrir pro Noturno, ia tocar com o Torture Squad, a gente ia pra Curitiba, ia ser foda a esse gente evento. ia tocar em alguns outros festivais de bastante importância aí em Santa Catarina. Então pra gente, pô, 2020 pra mim foi uma grande frustração, assim, confesso pra balde de vocês, água fiquei fria. bem mal, demorou pra se recuperar. É porque o Sem Dogmas, Sem Dogmas se revolucionou, então a gente ficou muito triste. Então, pô, a galera aí, o Ivan e tu também, você sabe qual a paixão que eu tenho, fodida, assim, pelo metal, principalmente, assim, né? Não sou um cara que só escuta metal, escuto desde som mais porrada ou mais tranquilo, assim, mas fazer som ali, cara, até no ensaio, o Ivan aí que tá com a gente, cara, no ensaio mesmo, eu já quebro tudo, parece até show, então boto a garganta mesmo pra fora. Quando ele você ajuda, tem, né, cara, a parada tá dentro, e, cara, né? botar, e o metal tem essa parada, então, pô, pra mim sempre foi uma puta de uma válvula de escape fodida, assim, além de Bagulho ouvir, que vem né? de dentro, né, Rafa? Hã? Vem bem de dentro Cara, da tua... ali, cara, às vezes acho que até brinco, assim, tem, pô, vem uma galera de gente que fala, pô, nem parece tu, Rafa, porque, pô, tá tão in the nights ali, mas parece que quer matar o mundo. É porque mas, às vezes não é mesmo, né? não é mesmo, cara. Talvez é uma energia ali. Então, assim, a gente sabe disso, né? Pior que é mesmo. Não dá uns brancos? Já não deu uns brancos pra ti em show? Às Cara, vezes parecia que não era tu que tava... Tu nem lembra como é que foi aquela parte da música? Ou qual foi aquela parte do show? Não, eu tava falando esses dias aí, eu já falei várias vezes pra alguns amigos Acontece. em roda. Não, que eu não lembro. Falava aquela hora que tu cantou assim, tu fala, porra, mas... E nem tinha bebido Como é tanto. que foi? Não, nem... River Rock, Nada a ver, né? É Os uma caras- questão de energia, Caretão eu acho. Eu não mesmo. sei. Ou eu já vi, cara, os maiores shows de bandas que eu já vi. Eu vi do Slipknot, do Iron Também, pô, Maiden, tive a Avenged oportunidade de ver Sevenfold. alguns Cara, também. eu não tinha bebido nada de álcool, nem usado nenhum A emoção nada. é tão Era grande, só água. E, mano, o bagulho É a tomou emoção, conta, assim. O negócio é muito louco. A energia é foda, não tem. Quando eu O sou metal, o rock, ele tem isso, né, cara? É uma Tem essa- energia, assim, que te abraça, assim, tu se sente o cara mais forte do É um mundo. estilo Parece que de tu pode vida, eu destruir uma acho, né? parede com um soco, assim, de É, tanta força que o bagulho te dá, tá estilo ligado? de vida. Pô, galera também que, pô, os amigos aí que sabem, sou, pô, puta fã de Pantera pra caramba. Então, vi Down ao vivo em Curitiba, pra mim, assim, cara, eu confesso, lembro, tem amigos mais próximos que batiam em mim, eu não conseguia nem... Nem reagia, né? Eu não batia a Só ficava, cabeça, eu não "Caralho". via, eu só tinha vontade de ficar, eu fiquei assim, ó, em estado de... Então, assim, só quem... Esse lance da música, assim, que, pô, estamos entre pessoas, assim, que são... Pô, a gente é músico, né? Vivemos, né? Gostamos, esse vivemos, universo. não digo financeiramente, porque isso é uma questão que a gente já estava tanto degladiando aqui, degladiando não, falando sobre, degladiando não, nem longe disso, falando sobre isso aí exaustivamente, sobre essa questão, mas, pô, é uma paixão, antes de ganhar dinheiro ou não, tem a questão da paixão, do amor, né? Não é pelo dinheiro, né? A gente não é vive esse não é pelo universo. dinheiro. É uma coisa muito única, que né? flui na gente, assim, de uma maneira muito... Porque se fosse muito pelo natural dinheiro, e eu continuaria constante, né? trabalhando com TI, amigo. Não, eu ia tá pois ganhando é. muito mais. Mas estaria me estressando muito Se eu mais. quisesse, também. Fica o se eu recado. quisesse dinheiro mesmo, tava vendendo Eu já droga. não gosto mais do que eu faço também. Não é cara. verdade? Bicho, você ficar 7 meses sem tocar, mano, e... Mas já passou do 7. né? já passou. Foi muito ruim. A Eu gente consegui tem esse lançar tesão, uma né? música, mas assim, como, pô, eu tava sem dinheiro pra pagar um cara pra fazer um arranjo, pagar uns caras pra gravar, né, uma guitarra, uma bateria e tal, eu tive que fazer tudo sozinho. Eu me viro, mas não é minha expertise, então, pô, poderia ter ficou legal e tal. Fiz o clipe. Só que, bicho, você fazer tudo sozinho, isso acaba com a tua energia, né, cara? Exaustivo, Então, realmente, aí depois que eu lancei, eu meio que... Aí você não tem dinheiro pra fazer distribuição. Aí, tipo, tu fala, patrocínio. Porra, bicho. Mas isso, cara, o artista, o cara que compõe, o cara que tem que expressar aquilo, tem que se preocupar com
toda patrocina aí essa alguém, por favor. etapa, amigo. Ó, mas assim, eu Com vou fazer um tudo adendo. isso, o cara, mano, é óbvio. Por que Não tu dá vai pra fazer tu tudo, vê os velho. artistas que eles têm? O produtor de palco, o produtor de turnê, Sim. o produtor do CD, o cara que vai ser o road do maluco pessoal. Por quê? Porque, mano, Não esse tem ser cara, humano com estrutura pra fazer claro, tudo. porque pro bicho. cara fazer Você é um uma negócio máquina. foda, um show foda, uma expressão, um bagulho, ele precisa estar bem, ele não tem que estar se preocupando com as contas, com horário de Não, equipe, com vai e vem de van, com quem que vai pagar o cara do videoclipe, qual vai ser o videoclipe, quem que vai gravar, onde que vai ser o estúdio. Mano, é muita coisa. É isso Tipo que eu vejo assim, na música pop É um por pouco... isso que o cara chega e produz pouco. Porra, sei lá, eu produzi música na minha... Eu tô música com mais- duas músicas autorais ali na sessão ali fazendo, só que, tipo, não tive energia pra terminar. Terminar, Mas calma, exatamente. tem que terminar da visaria. Eu vou falar uma coisa. Eu acho que talvez a gente também... Vou falar mais assim, cara, eu não digo nem infelizmente ou felizmente, porque de uma certa forma ou de outra é bom essa questão do gênero. Porque a gente, não pode. Não, cara, tanto desde dentro do metal, do rock, ou da música pop, do reggae, sempre tem aquele, o gênero mais assim, mais assado, isso é importante pra segregar, né? Porque, pô, é tão vasto, né? A música, né? O metal, pô, tem desde o black metal até o não sei o Mais quê, a música do variadas rock tem formas o cara de não sei o quê, do expressão, indie, né, não sei o cara? quê. Então é o seguinte, essa questão da gente, às vezes. Tem essa questão assim do, vamos colocar na... Por exemplo, a música, eu vejo mais pelo Sem Dogmas, pelo que, pô, a gente tem quero até mandar um abraço aí grande aí para meus amigos da Subsolo, pessoal do Underground Extremo. Sempre tá produzindo conteúdo aí, pra né? gente aí, pra divulgando. gente, pô, me ajudando. Tem outras aí também que eu, infelizmente, eu não tô lembrando o nome. Então é o seguinte, às vezes, talvez no cenário da música pop, não tem um canal de mídia tão acessível como é os fãs do rock e do metal. Tu não acha, Vivanzito? Tu não pensa assim que, tipo, talvez, tu vê assim que tem muitos blogs, a galera é mais apaixonada. E o lance Sim. do pop, ele é já um pouco, não digo do pop, eu digo do rock um pouco mais, não digo, vamos segregar, o underground, né? A música underground do rock com a... O underground no sentido do... Não tem um canal. Oi? Dentro da música pop não tem um canal. Não tem um canal de mídia, hoje eu vejo. Sim. Eu não vejo como vejo Beleza. do underground, do metal. Assim, ó, que que também... Tu consegue levar o nome de uma bandinha... Desculpa. Levar Uma banda... bandinha. Não, bandinha não. Pau no Tu cu. diz não. assim que dentro do... Essa palavra, levar uma banda... Não, eu digo bandinha, não que eu tô sempre zoando, menosprezando, mas pô. que a gente que é aqui de Blumenau, a gente pode ser considerado às vezes... aquela bandinha lá da... Você Eu diz vou que não pegar. existe Não uma existe. cena... Quem sou eu pra pop dizer? Porque eu não acompanho a cena pop. Mas, unida. cara, a gente tá ali hoje a internet, de uma certa forma, ela é bem. Tu tem bastante amigos e bastante vertentes. Eu, na minha certa forma, eu não vejo um canal de pop, não uma cena pop. Eu não vejo uma mídia pop pra entendi. divulgar como acontece com o metal. É uma Entendendo? ascensão mais... Depende de uma questão De mais uma- individual, né? O cara tem Isso, que... cena cresce existe. A cena sozinho, pop é tá? a mais. É que se duvidar, junto com o sertanejo, é a maior do Brasil. Na né? verdade, eu acho que isso falta... É o rock... Eu digo no da caso, mídia mesmo. O rock, pelo fato dele ser um movimento de resistência, praticamente, né? Ele tende a ter mais esses núcleos, né, de mídia, né, na internet, mídias especializadas, né? Até porque ele só sobrevive por causa disso. Porque se fosse depender de mercado em si, o rock Não, tá fudido. Tá Já fudido. teria morrido. Não. E, cara, tu vê, isso, cara, experiência... Tu também já tocou rock pra caramba também, né? Da Viseira. Cheers. Saúde, sabe? galera. Café com marola. Café com marola ainda não. Café com marola, episódio piloto. Não, entendi. Sim. Mas tu conseguiu compreender, né? Sim, tipo, e isso não quer dizer que o cara vai ser maior, mais bem sucedido, não. Mas, cara, o que o pop tem de uma certa... Eu não digo pop, não tô segregando. Eu tô dizendo a música... Eu tô segregando fora o metal, né? Cara, existe fora o heavy estilos, metal. né? É com- segregado, então não tem problema segregar, né? Não quer dizer que a gente não Não, por tá isso que eu unido, digo, a gente não corrobora um com o outro. É a realidade, né? Como as coisas são. Mas Infelizmente mas, cara, assim. É que eu digo assim, a questão da segregação, porque, pô, eu sou um cara que gosta muito desde da música mais porrada até a música mais que nem de todos os estilos, Sim. assim. Ó, eu vou falar pra vocês, cara. Eu trabalho com cultura e trabalho com cultura autoral, né? Então, assim, aqui a Mansão N foi, acho que no ano de 2019, posso falar isso aí com certeza, né? Começo de 2020, mais certeza ainda, porque a gente teve os maiores shows de banda underground do Brasil que passaram pela região do Sul
tocaram aqui, tá Eu ligado? tava de prova, eu Sim, vi tá vários ligado? aqui, né? Então, assim, cara, a gente tava detonando no sentido de trazer cultura autoral, de fomentar a cultura autoral, tá ligado? E o que eu percebia é que muitas bandas que a gente até achava assim, pô, esses caras, eles são grandes, né? Eles nem devem trabalhar com outras coisas, né? Voltando a falar um pouco do assunto do fato do business, da falta do dinheiro. Cara, bandas como o Medula, assim, que tocou aqui, que é uma banda, Pode mano, crer. maravilhosa. Eu sou fã dos caras, os caras super humildes, super Cara, que estão acessíveis, mais de 15 né? anos, E- quase 20, sei E, lá. cara, né? e eles, na rua assim, aí. ó, eles fazem turnê, tu vê, eles fazem turnê internacional, eles viajam o Brasil tocando, os caras têm música, tem CD lançado, coisa errada, vídeo. Só Puta que, cara, clipes, os caras puta produções. trabalham com outras coisas pra poder sobreviver e fazer o corre deles, porque só isso, e é até vergonha falar só isso, né? Como assim só isso? É um puta de um trabalho e os caras não conseguem viver 100% ou viver de uma maneira adequada, tá ligado? Só desse trabalho, que na minha opinião é super injusto, certo? Fechando Por quê? ali. Porque a gente não tem a cena tão... Não se sustenta, né, a cena. Não se sustenta, autossustenta. Não se sustenta. É, O público é complicado. Eu queria Tá falar. ligado? Falei. Depois eu queria falar. Não. Criar um link aí nesse assunto. Não, é que essa questão da cena mesmo, na verdade, da questão da cena, existia uma cena que isso eu acho que às vezes até de uma certa forma, posso estar falando bobagem, alguém pode depois até falar, eu acho um pouco de utopia também. Porque, querendo ou não, eu digo assim, na questão da música, ela é um pouco de tradicionalismo também, né? Então, por exemplo, existe a galera gosta mais de thrash, a galera gosta mais de... Eu digo dentro do metal e digo também dentro de outros estilos, a galera gosta mais de rap, gosta mais de... Então, Ou de hardcore. de hardcore. Então, cara, essa segregação, assim, às vezes ela é importante para fazer com que o público... Ninguém é obrigado a gostar do uma que tu... divisão em nicho, Não, né? São São nichos. são nichos. E, tipo assim, eu, assim, ó, particularmente falando, cara, eu já ouvi banda de tudo quanto é estilo aqui no nosso estúdio, aqui bem exatamente Que onde dá a de gente tudo, tá né? localizado. Então, tipo assim, cara, que já deu de tudo, tá ligado? De banda, de estilos de banda, dentro do rock até outros estilos musicais. Gospel. Então assim, cara... Imagina a banda gospel vir agora ensaiar aqui depois do Blumenau. Café com Amaral. Aromatizada Complicado, aqui, não dá, né? incenso. Então, tipo... cara, o que eu percebo é que eu perdi o fio da meada quando eu comecei a falar e viajar no assunto. Lembrei. Que a gente tava comentando ali da questão, até tu falou, que às vezes a cena, o bagulho é meio que uma ilusão, né? eu também esqueci também. Isso é verdade, cara. Sim. Porque assim, ó, O tradicional, eu tenho que falar sem falsa modéstia, eu acho que desde 2017, 17 começou, mas digamos 2018, 2019, certeza que a gente consolidou esse negócio. A cena underground de Blumenau era um devaneio da tua e da minha cabeça. Da Sim. cabeça do Davi que começou e da minha que continuei e progredi o negócio. Mas, cara, só existia porque a gente quis. Sim. Olha só, tudo aquele monte de banda que tocou, aquele monte de coisa que aconteceu com um monte de gente aqui nessa cidade, porque, mano, tem gente que tem histórias incríveis aqui dentro sobre várias coisas que aconteceram, tipo, desde coisas muito engraçadas, até pessoas Aqui dentro da mansão? Não, animal. Desde animal. de bandas que se Sim. formaram, até pessoas que se conheceram, até gente que deu um PT, até a Sempre primeira brinquei vez que a que pessoa veio num lugar de um show de rock. Perdeu Cara, a virgindade. tem aqui, tanta tô coisa. Minha segunda casa, como Cara, já falaram, né? tanta coisa aconteceu e assim, isso só aconteceu, a gente foi tão influente na vida de tanta gente, e só aconteceu verdade. porque a gente quis que acontecesse, na real. Só contextualizando então, essa cena, aqui, né, que a gente não tinha falado, é porque antes do Ivan, antes de todo mundo aqui, o irmão do Ivan, o Meu amigão, João Fortinho aí, grande salva. Fortinho. Grande salva. Salve, meu amigão. Pô, João, Salve, mas a gente parceiro. salva acho que nós também, três só- aqui é só colar. temos... A gente só tá aqui por causa dele. Sim, somos Tu muito vê. gratos. E Meu depois amigão, cara. que o João foi pra Portugal, eu assumi aqui a mansão e tal. E Isso. mais pra frente, o Ivan veio trabalhar comigo.
E foi nessa 2016. época, antes na época do João, era só estúdio. Eu até falava pra ele, pô, cara, aqui tem um espaço maneiro, por que tu não faz os eventos? E ele também, assim, mais ou menos da minha idade, acho que ele é um pouco mais velho, né? pouco Eu mais entendo velho, hoje perfeitamente. Ele, não, é só estúdio dá, mesmo, porque porra. você vai se incomodar e tal, não sei o que. Eu falei, beleza. Aham. Quando eu peguei a parada, eu falei, agora eu vou fazer evento. Não é que incomoda mesmo, bro. Porra, não é que incomoda? Meu Deus, Não é cara. que dá trabalho? Eu acho que se eu ainda Não fosse só mais trabalho, novo, mas incomoda, eu conseguia, teria mais resiliência, né? Mas ali, realmente... Aí, cara, e foi a melhor coisa foi que quando eu né, tava jogando a toalha, eu falei, cara, não, vou me dedicar à música só, né? Porque, tipo, eu tinha que tomar conta do estúdio e tomar conta da minha carreira musical. Então, não tava fazendo nada direito. Aí eu falei, não, vou passar isso aqui pra frente. E, cara, graças a Já, graças ao universo, o Ivan a gente conseguiu fazer o negócio, né? Conseguiu ali arrumar os recursos para poder assumir a parada, né? Foi um trabalho, mas deu certo. Então o universo conspirou para que Do tudo nada, né? dê certo. Então ali, pô, na minha época que a gente começou a fazer os eventos e, pô, cara, teve cada evento, cara, eu Meu lembro do Deus. Pense aqui, né? Meu show do Deus. Pense. Foi o evento que até hoje, inclusive, marcou a história, né? Até Caraca, hoje a gente aquele nunca evento. teve um evento com tanta Tu gente me falou esses É, dias, esse foi em quanto aquele dia. 2017, né? Inclusive, quem não conhece a banda, Pense, segue lá no Instagram, @Pense, um baita banda. A gente trouxe aqui Underground, muita gente, Que tá grande agora, cresceu. né? menores atos também, Menores porra. atos. Meu, já tocou aqui acho que 2 vezes. Ia tocar uma terceira e não deu, porque esse ano, inclusive, 2020, vamos voltar a falar da crise. Bullet né? Bane também. Vamos chorar agora de volta. Não, momento vários shows. choradeira. Depois a gente lembra, a gente faz a lista a dos lista. grandes shows aqui que tiveram aqui E, nesse... cara, assim, ó, 2020 a gente tocou Desalmado, Surra, tocar aqui, Black gente, Days, entendeu? Black Days, que é uma puta de uma Cara, banda. foda. Então, tipo assim, eles vieram pra cá, tocaram aqui, a gente tava pra fazer uma Pô, cena 3 bandas foda do legal. que ia seguir, ia ser um negócio assim que a gente ia conseguir ter uma expressão e uma visibilidade muito grande, né, cara? E aí, quando deu a pandemia, foi o balde de água fria, né? E, cara, mas enfim, então a gente teve esse balde de água fria e o negócio, cara, ficou tão complicado, que hoje em dia, agora, né, passado todo esse tempo que a gente passou de crise, basicamente, de acúmulo de contas e tudo mais, agora a gente resolveu fazer o negócio do bar, abrir o bar e tal. E a você gente bota com distanciamento lá, né? As mesas bem distantes tem e tal. distanciamento e tal, não sei o que, com todas Uma área essas aberta. condições, tá ligado? E ainda assim a gente sofre na internet, tá ligado? Que a galera fala, cara, vocês não deveriam abrir, porque não sei o que. Cara, mas aí você pensa, que nem o amigo foi tocar ali num bar que tem aqui perto e falou, porque, pô, teve gente que falou que ele não deveria ir tocar pra não apoiar, mas, cara... Eu também tava pensando assim no início. Vai comer o que também, né, meu? complicado. Eu tava Tem gente pensando pra isso no viver, início. né, meu? Eu ali pra complicado junho, porque eu via alguém tocando, eu ficava puto. acontece uma injustiça e eu vi sabe quem que eu vi falando disso esses dias na internet? Foi o João Gordo. Ele falou, cara, o artista ele tá sendo de uma maneira injustiçada, de uma maneira muito ridícula hoje. Quem Porque, mais cara, tá se fudendo? Assim, ó, querendo ou não, Um eu dos preciso ganhar de alguma forma algum dinheiro. Eu tenho filho, eu tenho um aluguel, uma luz, uma Tem a água, ração tenho do um meu monte de coisa, cachorro eu tenho pra ração, comprar. eu tenho 5 gatos, entendeu? Pior que é Então, porra, foda mesmo, né? É mano? verdade, ração Prime, tá ligado? O bagulho tem que dar, porque senão depois tu Premium. gasta com veterinário. Enfim, então tu tem que ter todas essas coisas. Ninguém te dá uma aliviada, porque a Celeste que cortou minha energia esses tempos atrás. Então Denúncia. ninguém momento de denúncia. De novo. Então ninguém Cancela. alivia, tá ligado? Ninguém vai aliviar. Mas aí, Cancela beleza, se eles. tu faz um negócio, tu abre a galera que te cancelar na internet, cara. Pois Por é, que mano. que é difícil fazer fazer um story lá? Porque no story não tem esse tempo inteiro que Vou a gente falar tem de uma coisa pra ti podcast agora. gente poder expressar a ideia de uma maneira que a A pessoa gente quer entenda. julgar, a Ô, gente quer Ivanzito, apontar o ô, dedo sabe uma e coisa? ninguém quer ter Ó, empatia, Só né? pra falar, eu acho Fala. o seguinte, que eu acho que acontece hoje, eu vi cara, muito tempo atrás, um amigo meu falou, molecada hoje, ela tem muito mais acesso ali
Tem muito mais Hoje o covarde tem voz ativa. Eu acho que é a verdadeira frase. É só tu olhar O os... bundão, né? Não, o famoso cara vai ali na bundão, né? internet, dali se É só esconde tu olhar atrás os comentários do UOL que tu vai saber. No YouTube, tu vê, pô, comentário, um monte de gente, cara, se eu vou perder meu tempo lá pra criticar, não critica, não, nem vê, não assiste, né, meu? Só que a galera tem questão. Eu vejo, eu confesso pra vocês, assim, eu não curto muito comentários negativos. Tu vai lá cara, tu vai no vídeo do YouTube, tu não gostou, passa pro próximo, Passa pro tiozão. próximo. Não Mas é precisa dar foda, cara. Dislike, dizer que vocês não sei o quê. Às Então, vezes por exemplo, a gente é sensível, né? A gente que trabalha com arte, a gente é sensível. eu não gosto disso aí. A gente absorve, né, Se não gostou, irmão, cara, segue teu Mas, trampo. cara, é uma coisa que o João, meu irmão, sempre falava. Tá agregando, vai ajudar, vai somar, vai ser melhor. Ele vai ganhar alguma coisa com isso? Não. Então não faz, mano. Não, Ele cara. quer malandro que Tá foi pra ligado. Portugal, meteu o pé. Ele quer, esperto é ele que tá lá. Não, né? com E o meu certeza, irmão também, que merecidíssimo, foi pra né? Toronto. Ó, também. isso, e, cara, Tá vendo? Os irmãos mais velhos, eles aqui, ó. Tão à frente, né? E honra dizer ali, cara, que, porra, um puta orgulho de Blumenau, né, meu? Foi pra lá. É, Puta, mano. pô, a gente que nós três Porra, somos ele- vocalistas também. cara, Tá lançou fazendo um um trabalho puta classe trampo. AA, Porra. né? É, Com a inclusive, capela, eu né? fui perguntar algumas dicas de técnica vocal e ele falando sobre o belting, né? Que é um negócio que eu tava... nos últimos tempos é o que eu mais leio, estudo sobre isso. E, cara, Ele usa muito falou, usei o speech, muito isso. speech level, né? Sim. Aí, Mas set ele rigs. mistura... ele varia entre as técnicas, né? Isso que é mais legal. Sim. Tem uma plasticidade muito bacana. Não, Eu admiro muito a plasticidade vocal dele ali. E ele encaixa... Ele transita mas, mano, por vários, uma coisa que ele me por várias falou, tá? técnicas, vários esquemas vocais. Uma coisa que ele me falou, porque o João, toda vida que eu vou conversar com ele, ele me dá uns 4, 5 tapas na cara, né? A gente fala assim, eu falo, não, porque pá, é meio assim, meio complicado pra mim. Ele falou, não, cara, se tu quisesse, tu faria igual eu, treina igual um retardado, 8 horas por dia que tu vai conseguir. Não, mas o Ivan Aí, evoluiu pra né, caralho o mano, vocal, tipo, né? é verdade, Diga-se de né? passagem. Da época que eu te conheci e de 2 anos pra cá, depois que tu começou o Full Fighter Cover, Uhum. deu pra ver uma diferença, uma ampliação ali dos teus mas é porque recursos foi ali, bem onde- grande, né? Foi onde eu me descobri, né, basicamente, porque antes disso Lembro de uma empolgação grande tua. disso aí. eu buscava outra coisa. E agora, de repente, ali eu trabalhei muito com um drive, né? Grow, trabalhava ali com fry pra caralho também, principalmente na hora. Creeks. Então, tipo assim, são coisas que eu tive que aprender pra fazer a banda e eu percebi que eu gostava daquilo, eu era bom naquilo, então eu conseguia desenvolver, sabe? E aí agora eu tô tentando trazer isso pra dentro do meu som autoral, mas é difícil. Lembrando que o Ivan também é baixista do Sem Dogmas. né? Lembrando que eu sou baixista do Sem uma Dogmas oficial a agora. música, né, cara, a formação artística, a identidade artística, ela é uma caminhada constante que nunca vai acabar. Nunca acaba. Não, isso é verdade. Agora, Com certeza. E na verdade, cara, uma coisa assim que inclusive esse ano vou fazer, tá? Já fiz uma promessa pra mim mesmo, inclusive, foi eu vou me internar aqui no estúdio durante uns dias esse final você do quer ano. fazer a porque rehab, gente né? vai- Porque também tá na hora. Que é isso? Fazer a reabilitação. Vou me internar, vou pra clínica pra parar Vou pra de clínica. tomar café. Meu Deus. Tô Não, só- e assim, Nada na a ver, foi verdade, mal. ó, do dia 26 ao dia 30 eu vou ficar aqui no estúdio, não vou sair da cidade também, porque a gente tá sem grana pra fazer muita coisa, né? E a gente até queria se Queria esbaldar, fazer né? aquela virada na guarda do Embaú, que nem Porra. 2019. Mas não dá mais. Não temos essa condição toda. E aí o que aconteceu? Eu vou ficar aqui, cara, e eu vou trabalhar justamente nisso. Em produzir o meu som, porque agora eu tô gravando as guitarras, né? E eu tô fazendo tudo digital, então eu não tô usando o ampli. Então eu resolvi que o Amplitube ele pode ser bem usado. Só tem que saber Sim. mexer bem nele. Exato. Tu consegue chegar, tá ligado? Cara, é aquela coisa. A gente Não faz é o a que a mesma gente coisa, tem. mas tu consegue A gente tirar faz coisa o que a boa. gente pode, o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem no momento. Quando eu tiver Exato. R$1.800, eu vou lá no estúdio lá de fita do amigo lá de Itajaí e a gente grava lá, É verdade. entendeu? Ou quando eu tiver muitas visualizações no meu podcast, eu vou lá e peço pra ele, ó, eu faço um patrocínio do teu estúdio, a gente grava uma música aí, fechou. Mas enquanto isso eu vou produzir aqui, vou gravar, mano, e vou tentar trazer uma expressão nessa vibe. Não, legal.
para as minhas músicas e ano que vem, se tudo der certo, vamos lançar um Pois EP é. aí, tá? Essa ideia ali Animal, Ivanzito. E vai ser um power trio a verso agora. Guitarra, baixo, batera. Então, então vou falar então agora de primeira mão também. Então acho que talvez nem o Ivan tenha sabendo disso aí. Ó, Davi. notícia fresquinha. Fresquinha. Qual foi? Então tô com gravando aí um EP aí também. É o Manifesto. Eu e o Nano Hennig, né? Te falei pra vocês, já estamos tô com três. sabendo já, inclusive. três. Já Ah, ouvi eu já uma te- demo ou outra. Não, mas tá muito pra melhorar, a gente tá trabalhando nelas, então vai ser um trampo aí que não vai ser uma banda, vamos só gravar umas 3 músicas, umas 5 músicasinhas aí pra fazer um EP, mas que vai ser um É reflexo. uma aí. banda, mas não é uma banda que vai fazer show. É uma banda que Não, vai produzir não. CD, né? Só produzir esse EP que vai ser, o nome já diz tudo, vai ser um manifesto, vou estar escrevendo algumas coisas aí que são totalmente diferentes do Sem Dogmas, o que eu já escrevi aí, Fucking Hell e Hopeless Army também. Não, Fucking Hell, que tá rindo aí, é o Fucking Hell, uma banda que eu tinha também, que era uma banda bem death. Pensei que era mais um bordão do amigo. Pode ser, né? Fucking Hell. Só in que the Fucking Hell é um night, bordão Priest maneiro. Priest Eraser, motherfucker. Fucking Hell. In the Nights. Então vai vir uma coisa massa aí também. Vamos estar mostrando um negócio aí diferente. Então, porra. Só que eu sou, cara, aquele lance também é. Às vezes, pô, como a gente ama muito a música, eu, porra, tenho uma paixão fodida mesmo pro heavy metal, assim, né? Sou mais porrada, assim, tal. Então, pô, foi uma coisa assim, sempre foi uma coisa assim, que foi o meu analgésico, assim, né? Fora outras coisas aí que a gente já sabe. É. Mas, E- cara, mas é. Mas, Fora cara, o fora outras tabaco coisas, mas, cara, orgânico. pô. Mas é isso aí, porra. Então, eu acho que é importante a gente ter essa parada aí no meio desse caos todo aí. É, cara, e justamente eu tava falando isso, dessa baixa, esse lance de a gente sempre teve esse hábito, né, de pelo menos 1 ou 2 vezes por semana de se encontrar, trocar uma ideia, né? E não tava rolando mais, né, meu? O podcast fez com que eu me sentisse esse clima de trocar ideia, né? E, cara, aí eu falei assim, cara, a gente tem que fazer um podcast, velho. Tanto, né, tanto pelo que o podcast proporciona, a experiência que o podcast proporciona e também por esse fato da gente estar fazendo isso, que é uma coisa que a gente ama fazer, essa socialização, essa reflexão. E um ponto essa 3 troca, também, né? cara? Existe um terceiro ponto também, eu acho também, da Viseira. Pô, tu que é o idealizador e convidou a gente aqui também, eu acho que o principal de tudo é, às vezes, a gente, acho que voltar lá no início da nossa conversa, quando a gente começou lá no começo mesmo, que seria o principal mesmo, a gente poder colocar com ênfase mesmo, o que às vezes eu vejo, cara, eu te acompanho pra caramba nas mídias, eu acompanho o Ivan, eu sei que vocês me acompanham também. Então é o seguinte, tu colocar aqueles verdadeiros pontos nos is, né? Como dizia das antigas, a gente, cara, ó, a gente tem esse posicionamento mesmo, e às vezes a gente pode ser um pouco mais rude, ou às vezes outras pessoas podem não te interpretar de uma determinada forma, mas, cara, quando existe isso aqui, ó, tu tá falando. Cara, claro, fora a fala tem os atos depois, né? Mas, cara, mas tu falar aqui já é uma entonação. Sim, totalmente E eu diferente, acho né? que um ponto muito legal é que é um processo de autoconhecimento, de aprendizado. Porra, quanta gente não aprendeu aqui hoje, né, porra? Essa troca aqui, né, que sempre aconteceu. A gente que frequenta aqui a mansão, a gente que morava morava aqui, junto. Boa, nossos pois é, amigos que frequentam aqui, sempre teve esse lance de a gente parar e conversar, largar o celular e galera trocar e aprofundar no assunto e tal. Então, Muitas vezes nem sabia onde é que tava o celular, né? é, Sentava lá Pois atrás, é, o pegava Ivan- um cafezinho. O da Viseira, acho que ele não tá muito ligado, mas, cara, tu lembra como é que era meu celular? O celular do Rafa era uma lajota, né? Não tinha um tablet nas antigas, né, o Ivan? Ele, Tu não tá ligado, né, da Viseira? ele tinha uma Mas, porra, telha que ele Eu usava. vim sair como aqui na celular. terça-feira, via com um tablet. Mas, cara, é que eu sempre nunca fui muito ligado. Mas era- porque, infeliz- mas eu era nunca- celular, não tá. Não, é que era um não, tablet. tablet, mas, cara, cara, eu nunca fui Mas muito agora ligado. ele já tem um celularzinho. Eu nunca que fui um dá- cara muito funciona conectado com essa WhatsApp, parada, tá? assim, mas, cara, agora... Tem 3G, né? Agora Porra, você tem 4G, olha aí, velho. ó. Eu tenho 4G. 4G. E eu digo assim, Cê esse, é louco. esse processo de autoconhecimento, né? Porque a gente tá conversando aqui, né? A gente espera que alguém ouça as merda que a gente tá falando aqui. Então, às vezes, a gente tem um Por posicionamento favor. que a gente tem muita coisa pra aprender. Às vezes, a gente tá errado. E vai uma pessoa ali comentar, cara... Não concordo vai ter- com vai- isso, aquilo que você vai falou. ter gente que vai porque vir tal, só tal, xingar tal, a tal. gente, né? Esse que a gente tava falando, a galera destrutiva, cara, né? quando- Mas vai ter gente também que vai vir pra agregar e dizer, dar uma outra visão. E assim, que a gente possa dialogar aqui, a gente vai trazer mais gente aqui, né, pra participar. Esse aqui, esse piloto
fomos nós 3 aqui a princípio, só para, né, a gente sentir como é que vai ser o clima, como é que vai ser o funcionamento estrutural aqui da parada. E é isso, a gente tá aqui nessa postura de se abrir ao diálogo e partir do princípio que ninguém aqui é dono da razão, né? Pois é. A gente não sabe nada, né, velho? No fim das contas, a gente tem uma suposta ideia do que seria a verdade baseado nos princípios do que a gente viu na nossa vida. Mesmo. Que a gente acha que é. Nas nossas experiências pessoais. É né? isso, então, que a gente acha que é. Então, tipo, cara, hoje antes, quando o Davi chegou, a gente tá até falando uma coisa que... ele tá falando sobre uma determinada assunto, a gente acha que é. A gente tem uma ideia, lembra que tu foi abrir ali, a gente tá falando sobre a questão da galera do espiritismo também, a gente tem uma suposta ideia, mas, complicado falar sobre uma coisa coisa que a gente não sabe. E tu lembra que lá tu falou pra mim que um dia tu queria saber, o que não existe o início, não existe o fim, esse. Tá conectado com isso aí. Então, por exemplo, cara... E eu não sei isso de ler, eu sei isso de até empírico, um conhecimento empírico. Tipo, se eu não sei sobre um determinado assunto, primeiro eu já falo, eu não tenho certeza do que eu tô falando. Pois mas isso é uma coisa importante. Ou às vezes, até melhor, eu nem falo, entendeu? Guardo pra mim, ouço, absorvo, aprendo e tento refletir sobre aquilo. Não, eu também gosto muito disso também. E, cara, e o mais massa de tudo é o seguinte... É a gente saber ouvir essas ideias da galera toda e não tomar... não, isso aqui é a verdade. Não, isso, cara... A verdade, ela... a verdade nunca vai ser absoluta. Né? Por isso que eu te digo, aquele lance... não existe uma verdade. Como não existe um início, eu, na minha opinião, assim, eu penso assim, cara, não existe. Então, tipo... Toda verdade é meia verdade. Então, cara, vai ser a verdade pra ti. Se for pra ti, tu vai levar pro resto da tua vida, tu vai acreditar. A gente só tem que fazer as boas escolhas da verdade. Eu acho que a verdade, ela tem várias facetas. A gente tem várias vertentes da verdade para cada um. E aí tem essa questão de tribo, e o cara na quarta tribo vai de muita... Então é o seguinte, verdade nunca vai existir, porque nunca existiu o início, nunca existiu o final. Cara, não existe uma verdade, não existe o que é o... Isso, cara, depende de várias outras circunstâncias. Acho que a gente é muito delimitado a achar que, no fim das contas, que tu... A gente não tem nem capacidade cognitiva para, de repente, ter um entendimento do que é essa suposta verdade. Mas, enfim, assim, a gente está aqui numa posição de troca para dar aquilo que a gente tem, que a gente pode contribuir, né? E também para receber. Eu acho que eu venho aqui muito mais para receber isso, né? Que eu acredito que vai ser um movimento que a gente dando continuidade vai acontecer muito. As pessoas que virão aqui, a gente, entre nós aqui, o que a gente tem para trocar aqui com a tua opinião, com a tua visão, e a gente chegar aqui num consenso, ou então numa reflexão. Então, assim, a nossa posição aqui, pelo menos a minha posição, eu acredito que a gente conversou e a gente compartilha disso, é de estar trocando através do diálogo, né? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar e muito mais para aprender, né? Então... como já ouvi falar aí, a gente morre burro, né? A gente tá aprendendo o tempo inteiro, a gente sempre vai ter coisas para aprender. Quando tu sente que tu chegou num ponto, não, aqui tá, fechou, já aprendi tudo, ou não, eu tenho certeza sobre a vida. Ali, nesse momento, tu já tá errado. Pois é. Então, assim, é igual a aposentadoria, né? Tipo, quando tu se aposenta, fala, agora eu não preciso trabalhar, porque a gente acha que o trabalho é um negócio assim, é um fardo. Mas o trabalho não é um fardo. O trabalho é uma coisa inerente ao nosso ser. Acabou virando, né? A gente fardo, né? Diante dessa assim cultura que, nossa. Que a cultura, que a mãe cultura fala, sussurra no nosso ouvido o tempo inteiro. Que, o trabalho é um fardo. Que pena que você tem que trabalhar. Mano, o trabalho... Você vê como é que tá eu errado amo o meu trabalho, conceitos, né? tá ligado? Por isso que eu faço o que eu faço. Pois é. Né? Então, tipo assim, não é porque eu sou rico, porque se fosse pra ser rico eu não faria o que eu tô fazendo agora, como a gente já falou antes. Mas assim, é o que me realiza, e o dia que eu tiver que me aposentar porque eu não consigo fazer isso, eu quero estar morto, então, né? Pois é. Tá ligado? Depois desse café dourado, esse café que, cara... Eu fui o único que tomei café hoje, botaram alguma coisa... Não, eu tomei antes, só que foi nos bastidores. Durante montando a infraestrutura. Mas eu vou te falar, esse café ele tem alguma coisa que deixa a gente... Pressurizer, né? Pressurizer Nights. Nights, né, meu? É isso aí, rapaziada. Então,
Mas assim, se você tiver alguma sugestão de algum assunto, de algum convidado que você acha que seja interessante da gente trazer aqui, no próximo Café com Marola, provavelmente a gente vai estar trazendo algum convidado aqui, que ainda é surpresa. Que a gente escolher, porque a gente não vai ter tempo para atender todos os desejos agora. Toda a demanda. Toda a demanda. Né? É muita gente. Patrocinadores aí, tipo, calma, pessoal. Calma aqui que eu não consigo atender se for todo pra falar mundo no de- meu ó, O WhatsApp. telefone tá filmando, eu já falei. Ó, Daqui a mas pouco eu respondo. Ó, cara, mas assim, ó, se for pra pedir um patrocinador, então vamos falar aqui, ó, porra, patrocina nós IPA ali da Shorsten, por gentileza. IPAzinha da O Shorsten. Ipeiro ali, ó. O Shorsten, por Fica aí a gentileza. dica cultural, de graça. Cara, a maior cerveja de Blumenau. E, cara, temos que valorizar mesmo que, cara, vocês estão ganhando dinheiro ou não, mas, cara, sensacional. A gente aqui da nossa terra aqui, É muito boa mesmo. a A nossa gente cerveja bebe é foda. melhor cerveja. Cara, eu aprendi a beber cerveja quando eu mudei Fomentar aqui o pra nosso Santa turismo aí, Catarina, cara. né? Porque eu não sabia o que era legal, cerveja. Não, Pra a mim Shorsten era- mesmo aí, ó. Shorsten, Beerland, tem uma porrada de cervejaria aí fodida aí. Se a gente começar aí, ó, tão ligado aí que a gente gosta de vocês, vamos ajudar Tem- a patrocinar mais. Aí, a cerveja que a galera mesmo consome, assim, lá do Rio de Janeiro, é tão ruim, cara, que criou-se essa cultura de que a cerveja tem que estar estupidamente gelada, porque a gente não aguenta o gosto. claro, porque dentro não sente cerveja sabor, quente né? É uma bosta. Tu não sente sabor, né? Pois é. Aí você vai tomar uma Weizenbier, uma IPAzinha. Ela você pode não estar precisa- quente, tá gostoso. Pode estar ali a 2 graus, cara. E ela tá tranquila. Né? Não Ah, precisa eu com- estar a 5 IPA mesmo. negativo. Então é isso aí, Eu- galera. Fica É isso aí. combinado assim desse Então, jeito, entendeu? Tá combinado, quem chegar primeiro vai embora. Isso. Se eu não te ligar, você não me telefone. Valendo. Rodando, quero ver. Rapaziada, grande prazer nesse primeiro Café com Marola. E tamo juntão. Até a próxima semana. Um grande abraço. Valeu, é nóis. Falou. Valeu.